Olá! Nessa aula, nós vamos começar a falar sobre orientação a objetos. Inicialmente, vamos falar um pouco sobre a história e qual a relação desse conceito com as linguagens de programação. Em seguida, vamos falar sobre os principais elementos que estão envolvidos, ou seja, classes e objetos. E por fim, vamos apresentar os princípios fundamentais usados na orientação a objetos. Vocês devem conhecer ou já devem ter ouvido falar que existem diferentes linguagens de programação. Cada linguagem vai ser baseada no que chamamos de um paradigma de programação, podendo realizar um ou mais paradigmas. E cada paradigma consiste em um conjunto de conceitos. Um paradigma é um modelo, um padrão de como podemos organizar e estruturar o nosso código. Geralmente, os paradigmas são diferenciados pelas técnicas de programação que permitem ou proíbem. Nós temos diferentes tipos de paradigmas. Vocês conseguem lembrar de algum que já ouviram falar? Alguns exemplos são estruturado ou procedural, funcional, lógico, e no caso particular da nossa disciplina, estamos interessados no orientado a objetos. Aqui temos um diagrama que organiza em alto nível os paradigmas mais conhecidos e utilizados. Temos duas grandes categorias. No paradigma imperativo, deve-se escrever exatamente as ações que o programa irá realizar, por exemplo, utilizando-se funções. Já no paradigma declarativo, o programador não define especificamente como os procedimentos funcionam, mas sim um relacionamento lógico entre os elementos. Como falamos, algumas linguagens podem permitir a programação em múltiplos paradigmas, como é o caso de Python. Outras vão obrigar o uso de apenas um determinado paradigma, por exemplo, Java. No caso de C++, que vamos estar utilizando no curso, não precisamos obrigatoriamente usar orientação a objetos. Entretanto, não é uma boa prática misturar diferentes paradigmas em um mesmo programa. Geralmente, as pessoas aprendem a programar utilizando o paradigma estruturado. Nesse paradigma, os programas podem ser organizados utilizando pequenos subtrechos de código, ou seja, as funções. Essas funções são então responsáveis por manipular o estado do programa, representado pelos valores de suas variáveis globais em um determinado momento. Agora, pense em um programa muito grande. Vai acabar ficando um pouco confuso termos um monte de funções espalhadas pelo código. Ainda considerando esse paradigma, você consegue imaginar como poderíamos melhorar isso? Bom, uma saída é sempre tentar abordar e representar o nosso problema a partir de partes menores. Isso é muito conhecido como a solução do dividir para conquistar. Pensando nisso, foi introduzido o conceito de módulos compiláveis, que são basicamente um agrupamento de código. A ideia era colocar em um mesmo trecho tanto os dados quanto as funções responsáveis por manipular esses dados. Mas essa separação era mais uma separação física em diferentes arquivos do que efetivamente lógica, o que resultava em uma abstração fraca para problemas mais complexos. Como os módulos podiam ser compilados separadamente, também era possível implementar diferentes partes do programa de maneira independente. Entretanto, essa abordagem ainda continuava sendo muito restrita. Isso ficou muito claro quando ocorreu a chamada crise do software na década de 1960. Nessa época, a demanda por sistemas cada vez maiores e mais complexos aumentou muito. Entretanto, a produtividade dos programadores não acompanhou, devido ao grande esforço que era necessário para o desenvolvimento. E isso impactou em diferentes aspectos, prejudicando os prazos,
aumentando os custos e entregando software que não era de qualidade na percepção do usuário. Nesse contexto, foi então introduzido um novo paradigma, chamado de programação orientada a objetos. Os principais objetivos com esse paradigma eram aumentar a produtividade, diminuir a chance de inconsistências e facilitar a manutenção e extensão do sistema. Entretanto, é importante destacar que a programação orientada a objetos tem sim apresentado bons resultados desde então, mas ela não é uma bala de prata. Ou seja, para conseguirmos os seus benefícios, precisamos aplicar corretamente todos os princípios e boas práticas durante todo o desenvolvimento. A programação orientada a objetos teve grande inspiração na evolução do desenvolvimento de hardware que ocorria na época. Se era possível montar um hardware complexo a partir de peças muito simples, ou seja, os chips, será que não conseguiríamos fazer algo parecido no software? Considerando isso, diferentes linguagens foram propostas nas décadas seguintes, amadurecendo cada vez mais os conceitos. Assim, foi verificado que os conceitos de classes e objetos eram uma abstração importante e muito útil para o desenvolvimento de sistemas complexos, onde esses vários objetos trabalham colaborativamente para o programa funcionar. Além disso, esse modelo também mostrou ser facilmente estendível e escalável, sendo possível alcançar níveis ainda mais altos de abstração a partir do agrupamento desses diferentes elementos. Fazendo uma comparação com a programação estruturada. Enquanto na programação estruturada os procedimentos são implementados em blocos e a comunicação é feita pela passagem de dados, na programação orientada a objetos, isso tudo fica encapsulado dentro de uma mesma estrutura, baseado no conceito de tipos abstratos de dados. Além disso, a execução de um programa estruturado é feita a partir do acionamento dos procedimentos, enquanto, em um programa orientado a objetos, a execução é baseada na comunicação entre os objetos. E como vimos também, na programação estruturada, geralmente os dados são globais. Além disso, a representação de tipos complexos é mais limitada. Já na programação orientada a objetos, nós definimos os nossos tipos, que serão dotados de certa inteligência, ou seja, conhecem e sabem realizar operações sobre si mesmos. E eu preciso saber como essas operações funcionam internamente? Não, pois, como vimos anteriormente, o principal é conhecer o contrato, ou seja, o que o TAD representa, e não a implementação específica. Quando dizemos que os dados, os tipos, são dotados de certa inteligência, podemos entender que ocorre uma humanização dos dados. Por exemplo, uma circunferência conhece o seu raio e sabe determinar a sua área. Uma lista sabe dizer quantos elementos tem, e eu não preciso conhecer como ela sabe fazer isso. E um estudante sabe se matricular em um curso, ou seja, diferentes tipos podem apresentar um tipo de ligação entre si também. Por fim, destacamos diversos benefícios que podemos alcançar com o uso da programação orientada a objetos. O principal ganho está na qualidade do código, onde aumentamos a confiança e robustez, melhoramos o reaproveitamento e facilitamos a manutenção e extensão do programa. Entretanto, destacamos novamente que tudo isso só será alcançado com a utilização correta dos conceitos que veremos nas próximas aulas.